Olá, pessoal, tudo bem? Então, professor Giuseppe aqui. Quero passar com vocês alguns elementos para discutir um pouquinho sobre a nossa interpretação sobre alguns gráficos e para vocês estarem bem preparados também para a nossa atividade, né? De qualquer forma, esse vídeo ele é bem importante para vocês conhecerem como interpretar corretamente gráficos, né? A gente vai ver um exemplo mais para frente de algumas tabelas que permite a nossa compreensão de uma forma bem assertiva, bem direto ao ponto, tá? Então, o primeiro elemento que a gente tem que observar com esse exercício que eu vou trazer para vocês é que a gente vai estar discutindo sobre um valor chamado de p-valor, né? O p-valor, ele é uma métrica, é um teste estatístico que avalia a probabilidade de nós refutarmos a hipótese nula. Isso significa o quê? Que a gente vai estar buscando um valor que é p-valor menor do que 0,05. O que isso significa? Significa que se nós multiplicarmos por 100, tá? Isso é um consenso também da comunidade científica da área da saúde, e nós teremos uma probabilidade do que a gente está testando, do que a gente está avaliando, ah, é tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno, que abaixo de 5% nós consideramos como algo que o que causou a diferença foi o fator de estudo. Eu vou explicar alguns elementos, vai fazer um pouco mais de sentido. O que a gente vai estar buscando agora é que, para esse nosso exercício, P valor menor do que 0,05 significa que há diferença entre essa comparação, tá? Então, vamos analisar agora um pouquinho aqui, deixa eu tirar aqui a anotação. Então, esse aqui é um estudo, né? Que aqui pesquisadores, vamos para o próximo. Desculpa, esse aqui que a gente não viu muito na nossa aula. O estudo buscou avaliar os fatores de risco envolvidos no choque séptico, observado o gráfico abaixo da concentração de vitamina C plasmática previamente ao choque séptico em pacientes internados em uma UTI. Tá? Então, basicamente, o que os pesquisadores fizeram? Avaliaram pessoas que tiveram sepse e não tiveram sepse, a concentração de vitamina C no plasma, tá? Então, eles queriam ver, será que quem piorou tinha vitamina C maior no plasma ou menor? É isso, tá? Então, primeiro, o que que esse gráfico está nos dizendo? Ele está nos dizendo que esse gráfico, né, ele está distribuído em uma distribuição anormal, não paramétrica. Nós temos esse ponto médio, que representa a mediana, e aqui o intervalo interpartil, que as colunas não são perfeitamente simétricas entre eles, né? E aqui essa linha representa a dispersão, né, do intervalo dos pacientes que foram avaliados para vitamina C, sem e com sepse, tá? Então, só a coluna olhar é impossível tu ver que se tem uma diferença ou qual é o p-valor. Tu precisa fazer um teste estatístico para garantir que realmente existe ou não uma diferença entre essa comparação, tá? Então, não é meramente analisar a matemática, a bioestatística, mas sim entender o contexto que isso está trazendo, né? Então, aqui a gente tem já o p-valor e essa linha representa basicamente a comparação que o teste estatístico está dizendo. Esse daqui, na verdade, é um teste T não pareado, né? Desculpa, um teste Mann-Whitney não pareado, que significa que é um teste não paramétrico de duas condições, de dois grupos de pessoas diferentes, né? E o p-valor, ele é 0,003. Esse p-valor, se nós olharmos aqui, vamos botar na anotação, se o p-valor ele é menor do que 0,05, nós podemos dizer que tem diferença. Mas se esse p-valor ele é maior do que 0,05, nós não podemos dizer essa diferença. Então, quando há p-valor menor do que 0,05, tem, e quando está maior, não tem. Por quê? O que que esse número está dizendo? Ele está dizendo que a probabilidade de nós não refutarmos a hipótese nula, que não há diferença entre essas duas coisas que a gente está comparando, vitamina C, vitamina C com e sem sepse, poderia ser justificado pelo acaso, tá? Então, a gente está observando aqui que o p-valor ele é tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno, que essa diferença que nós estamos vendo entre a mediana, desculpa, de uma condição e outra, é realmente muito pouco explicada pelo acaso. A gente tem uma margem muito, 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 muito pequena que isso foi causado pelo acaso. Logo, o que que pode ter causado essa distribuição, essa diferença, o nosso fator de estudo? E aqui nós vamos conhecer como a concentração plasmática de vitamina C.
tá? Então, se o p-valor que a gente está vendo aqui, 0,003, ele é maior ou é menor do que o p-valor que a gente está vendo aqui? 0,003. Aqui muito aluno se confunde, né? Olha o valor meio rápido e diz, ah, é maior, é menor. Vê bem quantos zeros representa, se isso é maior ou menor. Então, 0,003, nós estamos falando, pessoal, que é 0,3% disso é causado pelo acaso. É muito pequena essa diferença. Logo, nós podemos assumir que esse p-valor aqui que a gente está vendo, existe sim uma diferença entre ter sepse e não ter sepse. Tá? Então, primeiro a gente vai estar avaliando o que a gente está enxergando. Nós estamos enxergando, vou botar aqui, né, que esse valor de ter sepse, a vitamina C, ela reduz. Tá? Quem tem sepse, reduz. E quem não tem sepse, tem uma vitamina C maior. Só que com esse tipo de estudo, a gente não permite ver quem causou o quê. A gente só está vendo uma foto. E nessa foto que tem uma diferença na concentração de um nutriente no plasma em pessoas com condições diferentes, tá? Então, faz sentido isso ter uma justificativa, um entendimento? Faz. Por quê? Aqui, a vitamina C, ela está relacionada a uma defesa antioxidante não enzimática do nosso corpo, e que isso significa que ter sepse provavelmente fez com que o corpo dessas pessoas, que é uma infecção generalizada, bacteriana, com alto risco de fatalidade, mobilizasse e desafiasse as defesas, né, antioxidantes do corpo, inclusive as defesas antioxidantes não enzimáticas da vitamina C no plasma, tá? Agora, a gente não sabe que se a pessoa desenvolveu sepse porque tinha menos vitamina C antes de ser exposto a essa carga bacteriana, ou se essa carga bacteriana realmente fez diminuir a vitamina C. Esse estudo, desse desenho, dessa forma, não permite a gente avaliar, tá? Então, parando para pensar, ok, vimos diferença, ou seja, quem não tem sepse tem uma concentração de vitamina C maior que quem tem sepse. E essa diferença é estatisticamente significativa. Como é que nós podemos expressar isso num texto bacana, né? A gente vai estar basicamente colocando dessa forma. Pacientes, vou botar aqui direitinho, bem escrito. Pacientes com sepse apresentam menor concentração de vitamina C plasmática comparado, comparados a pacientes sem sepse internados em uma UTI. E este p-valor ele é menor do que 0,05. Então, esse tipo de resposta é uma resposta bem simplista, eu diria, não é uma resposta muito completa, mas que permite a gente entender melhor o que a gente está mencionando. Então, veja, essa resposta mostra o sujeito, né, que a gente está vendo aqui, que são os pacientes internados em uma unidade de terapia intensiva. Então, pacientes com sepsia, quem eu estou me relatando, apresentam menor concentração do que parâmetro, né, do resultado que eu quero avaliar, e sempre eu tenho que colocar comparação. Então, nessa situação, eu quero dizer que há uma diferença, eu tenho que dizer contra quem. Eu posso dizer uma resposta simples, né? Vitamina C é menor em pacientes com sepsia? Comparado a quê? Comparado a não ter, o ter sepse ou com estar em UTI. A gente tem que deixar o nosso contexto bem claro e que esse p-valor ele é menor do que 0,05. O que daria para colocar uma resposta dessa para deixá-la ainda mais completa, né? A gente poderia falar um pouco sobre as hipóteses. Então, eu fiz uma primeira resposta direcionada sobre a diferença e poder comentar. O p-valor é tão menor nesta comparação entre grupos, eu estou agrupando, né? Que refutamos a hipótese nula. Tá? Então, esse tipo de construção que nós estamos fazendo aqui, né, o p-valor ele é muito menor que os outros grupos que a gente refuta, esse é o teste do p-valor. Ele é um teste de probabilidade, o p vem de probabilidade. Então, se o p-valor ele é muito menor, a gente vai estar refutando. Esse é o teste para dizer, eu aceito ou eu refuto a hipótese nula.
A hipótese nula é que não tem diferença entre essas condições. E a hipótese alternativa é que existe. Isso pode ser para ganhar peso, não perder peso, não ter influência. Então, uma resposta completa dessas é assim: a gente fala o que que aconteceu, comparo qual desfecho eu estou avaliando, nesse caso, a vitamina C, e coloco a comparação e garantir que o p-valor ele é, de fato, menor do que eu estou avaliando. E para fazer um follow-up, né, fazer a segunda parte da resposta para ficar completinho, o p-valor ele é menor na comparação das hipóteses e que isso significa o quê? Que a gente refuta a hipótese, a hipótese nula, que é não tem diferença entre as condições de ter ou não ter sepsis em paciente em TI sobre a concentração de vitamina C. A gente viu aqui que sim, que tem, né, nessa condição. Se eu quiser ser mais Caxias, eu quiser colocar uma resposta matadora para ficar ainda mais garantida, eu poderia dizer que a chance de ser ao acaso esta diferença entre os grupos é menor que 5%, né? Chance observada neste teste de hipótese foi de 0,3%, ah, que a chance dessa diferença dos grupos é menor a 5%, justificando que a diferença entre as medianas é explicada pela condição clínica. E a sepse. Puxa aqui para o lado para facilitar. Aqui. Tá? Então, que a chance de ser explicado ao acaso dessa diferença ela é menor que 5%, que é o nosso ponto de corte que a gente avalia na nossa na ciência. Tu disse o que foi a diferença. Tu está falando da hipótese nula e, ao mesmo tempo, tu estás dizendo da chance do acaso ter justificado essa diferença. Sei lá, o instrumento de avaliar a vitamina C foi utilizado diferente entre as situações, o kit não leu direito, ah, um monte de situações que poderiam justificar essa mudança que aqui a gente viu que não. Tá? Então, uma resposta completíssima dessa, mais ou menos para essa linha. Falamos a diferença entre eles. Tá? Então, vocês podem pausar o vídeo, poder acompanhar depois tranquilamente para poder ler melhor essa interpretação. Então, aqui a gente tem um segundo exercício que a gente não viu em aula, né? Uma empresa busca desenvolver produtos suínos com mais qualidade, está realizando uma pesquisa para avaliar se os porcos poderão se beneficiar de exposição solar por 60 minutos, com uma duração de 2 semanas. Para isso, eles utilizaram porcos e dividiram em dois grupos. Então, eles queriam testar para ver se melhorava alguma coisa sobre a concentração de vitamina D nos porcos, né? Então, eles dividiram em dois grupos, o grupo controle e o grupo exposição solar, tá? Então, aqui a gente viu o antes e depois, e aqui a gente tem uma diferença considerável entre com e sem exposição solar. Então, aqui já amplia um pouco a nossa variação. Só tirar um zoom aqui. Beleza. Então, aqui a gente tem o gráfico do sem exposição solar, quem não foi para o solzinho, o antes e o depois. Tá? Essas colunas representam diferenças, me parece ser a média, né? Então, diferença de tendência central. Esse nosso parâmetro que nós estamos vendo aqui, né? Essas setas que a gente está vendo aqui, mais para cima e para baixo, representa a dispersão dos dados. Que aqui a gente está vendo a dispersão por meio de desvio padrão, tá? Então, essa linha que a gente está vendo aqui no meio, só tracinho, é a média, tá? A gente consegue ver uma diferença nesse grupo aqui, a gente vê grupo por grupo, a gente vê só um valor de tendência central. Então, por isso que fica uma linha e essa dispersão, tá? Então, vamos tirar esse rabisco todo e avaliar. Olhando para isso aqui, só essas duas colunas, tem diferença entre elas? O antes e depois, sem exposição solar? Olhando nós não conseguimos ver muita diferença, parece estar um pouquinho menor, o cinza escuro, mas assim, a gente fica na dúvida, né? Então, na ciência, a gente geralmente utiliza um asterisco, um hashtag, uma cruz ou qualquer tipo de um cifrão para mostrar que alguma coisa diferente tu quer destacar a diferença para o nosso leitor, né? Então, aqui, sem exposição solar, eu posso assumir que não tem diferença. Eu já posso, inclusive, começar a escrever minha resposta, que seria assim, né? Nossa resposta, pelo menos para esse parâmetro, que
não expor os suínos à, à luz solar não, não modifica a concentração de vitamina D em 2 semanas no experimento. E valor maior do que 0,05. O que eu estou dizendo aqui? Aqui eu estou querendo ver uma condição específica. A gente usa muito isso na ciência para garantir que o nosso controle realmente foi controlado, tá? Isso é bom, porque significa se eu não fiz exposição solar, a vitamina D não foi produzida. Faz todo sentido pela fisiologia da vitamina D, que é o nosso eixo vertical aqui. Tá? Então, a gente tem que explicar primeiro todas as colunas e explicar o restante, que é a parte agora que geralmente grita. Então, aqui a gente está vendo nessa coluna um antes e depois para o grupo que foi exposto, né, à exposição solar. Então, a gente vê que a diferença entre eles, né, tá ali, né, normalzinho, mas a gente vê que a coluna do depois de 2 semanas, a concentração de vitamina D aumenta significativamente. Eu só bater o olho já me parece que sim, dá uma diferença. Mas onde que eu vejo, de fato, onde está a diferença? Aqui, p-valor. Então, lembra que a nossa regra para a gente avaliar se o p-valor ele é considerado diferença, se ele é menor do que 0,05 ou se o p-valor ele é, opa, se o p-valor ele é maior do que 0,05. Então, se ele é menor do que 0,05, eu considero diferença. Se ele não é maior, eu considero que não há diferença. 0,0359. Esse número que a gente está vendo aqui, ele é um número inferior a 0,05? É, né? Ele é um pouquinho menor, mas é. Então, nós podemos assumir que essas comparações, o antes e o depois, sim, a diferença de fazer uma exposição solar por 2 semaninhas nesses suínos favorece a uma diferença. Então, uma coisa é ver que tem diferença, outra coisa é relatar o que está acontecendo na diferença, tá? Então, a gente falou do grupo sem exposição solar, agora a gente vai falar do grupo com exposição solar. Então, aqui a gente pode dizer que a exposição solar de suínos, a exposição solar por 2 semanas, foi capaz de aumentar a concentração de vitamina D em suínos p-valor igual ou, desculpa, menor do que 0,05. Que isso está me dizendo? Está me dizendo basicamente que, né, expor esses porquinhos ali à luz favoreceu a produção de vitamina D. Então, eu falei o que foi, que é a exposição solar, a duração, que aqui foram 2 semanas, e o que aconteceu? Foi capaz de aumentar. Ou seja, eu não posso responder a exposição solar ah, deu uma diferença significativa. O que é essa diferença? Ela aumentou, ela diminuiu, ela... O que aconteceu? Tu tem que dizer se aumentou ou diminuiu. E a gente sempre fala o parâmetro, que aqui a gente está falando concentração de vitamina D. Opa, que foi errado. Vitamina D, está aqui, ó. Vitamina D. Então, sempre é bom colocar também em quem que eu estou comparando, que aqui são os suínos, né, que são os porquinhos, e que aqui já deu diferença. Então, o que seria um problema nessa comparação? Se eu tivesse feito o mesmo experimento, os porquinhos foram expostos à luz solar por 2 semanas e o outro grupo aqui, né, sem exposição solar, também foi exposto. E se o grupo que não foi exposto à luz solar aumentasse a vitamina D, que nem isso aqui? Eu poderia assumir que expor à luz solar causaria o aumento da vitamina D, se fosse igualzinho a esse grupo aqui? Entendeu a pergunta? Não, né? Porque outra coisa poderia ter justificado que não a exposição solar. Sei lá, o porco comer uma ração fortificada ou qualquer outro tipo que pudesse justificar. Então, aqui a gente vai bem direto ao ponto, a gente sempre delimita, fala, né, sobre a condição da esquerda, que é sem exposição solar, e a condição da direita, que é com exposição solar. Eu posso expressar dessa forma e dessa forma. Então, o que seria uma resposta completinha, né?
que a gente pode ainda falar para esse grupo aqui, né? Do grupo aqui que recebeu a exposição solar. Nós poderíamos, desculpa, do grupo que não recebeu a exposição solar. Vou botar aqui do lado para não errar. Que o valor aqui a gente não tem como dizer, na verdade, né, gente? Porque eu não tenho o p-valor aqui nessa coluna. Eu simplesmente tenho só dessa comparação e não aqui. Eu não tenho como dizer quantos por cento isso foi ao acaso. Agora aqui eu posso falar. Então aqui a gente pode dizer que o acaso justificaria ou influenciou, né, em menos de 4%, né, em relação às médias de vitamina D comparada antes e depois da exposição solar. E o que que isso me diz? Eu posso assumir que a diferença é ou pode ser explicada, vou botar aqui, pode ser explicada pela exposição solar. Ou seja, deu diferença, beleza? Ótimo, já entendemos. Mas que essa diferença aqui que nós estamos enxergando, ela não é ao acaso, ela é explicada por um fator de estudo manipulado, que é expor ou não ao sol. Tá? Então, a gente vai agora limpar essa outra estrutura aqui, para a gente entender agora o outro gráfico. Então, nesse outro, nesse outro gráfico, a gente vê aqui publicado no Journal of American College of Cardiology, o gráfico abaixo mostra o resultado de tratamento de uma nova droga, o mevacantem, né? Que ele é utilizado para avaliar um marcador muito específico de sobrecarga muscular do ventrículo esquerdo, o NT-proBNP. Ele é para tratamento sintomático e cardiomiopatia hipertrófica não obstrutiva. Então, o tratamento ele durou 16 semaninhas e eles queriam avaliar se a dose desse medicamento ele era eficaz em ah, diminuir essa sobrecarga, né? Então, eles avaliaram esse peptídeo como biomarcador de sobrecarga. Aí entra um pouco do conhecimento de fisiopatologia. Se esse natriurético, esse peptídeo, ele está mais alto, significa que o coração está mais estressado, está mais sobrecarregado. Isso é ruim, tá? Então a gente pode observar primeiro. O que esse gráfico está nos mostrando? Ele está nos mostrando a condição placebo, que vocês estão vendo na linha tracejada em preto, só que ele não tem uma coluna, ele tem vários pontos de corte. Ele tem semana início 0, semana 4, semana 8, semana 12, 16 e 24. E aqui, na semana 16, acabou o tratamento. Essa condição ela é uma boa prática na ciência que permite avaliar o efeito de uma terapia e a retirada dessa terapia para avaliar se os biomarcadores retornam ao estado basal ou a retirada dela tem um impacto. Isso é bem interessante. É caro para um experimento, mas é uma boa prática. Então, a gente pode ver na linha tracejada que, deixa eu desenhar para a gente facilitar aqui e enxergar o que eu estou querendo dizer. Nós temos, então, aqui a nossa linha, que essa bolinha em azul aqui representaria a média da condição placebo para a concentração do NT-proBNP, tá? Se eu colocar com esse desvio preto, que é o desvio padrão, eu não tenho como assumir se deu diferença ou não, tá? Então, é basicamente isso que o gráfico está me mostrando, tá? Beleza. Então, aqui o que os pesquisadores querem avaliar é a diferença entre placebo, se mevacantem tem efeito e se a dose impactaria mais. Tá? Então, primeiro aspecto que a gente pode avaliar, mevacantem em 200 miligramas, que aqui está representado pela nossa linha azul, tá? Então, inicialmente, nesse quadrante aqui, eu posso dizer que tem diferença entre as condições? Tem algum sinal que me mostre que eu consiga ler se tem alguma diferença? Se vocês acharam algum sinal, revise, porque não tem sinal nenhum, que significa que quando todo mundo começou na mesma condição, né, com cardiopatia obstrutiva, congestiva, nessa condição do coração, o que mostra um problema do coração, que é o que a gente pode dizer, os sujeitos são comparáveis entre si, tá? Então, a linha azul representa mevacantem em dose pequena, 200, e mevacantem em dose em 500 miligramas na curva em vermelho. Então, todo mundo começou igual. Beleza. Na semana 4, o que aconteceu aqui com o placebo? Ele ficou basicamente parecido, né? Não teve grandes mudanças. O que nos interessa
é isso aqui, os nossos asteriscos que nós estamos vendo aqui. Esse asterisco que vocês estão vendo aqui tá cheio de campo minado aqui, esse asterisco representa isso aqui, p-valor menor do que 0,05. E o que que isso nos mostra? Nos mostra que aqui a coluna, no gráfico, a curva, está dizendo que esse asterisco mostrou que na semana 4 esse grupo já não é igual ao grupo placebo. Tem uma diferença aqui. Tá? Então, primeiro, vamos fazer a nossa resposta curta em relação ao início para a semana 4. Tá? Que os participantes, vou botar os pacientes, né? Os pacientes iniciaram pesquisa com valores de biomarcador similares entre os grupos. P-valor maior do que 0,05. Como é que eu posso dizer que o p-valor é maior do que 0,05? Porque não deu diferença. Então, se desse, seria notificado aqui, seria avisado no gráfico. Ainda, eu poderia dizer que na semana 4 foi observado que grupos que medicaram com mevacantem, vou botar mavacantem, não meva, né? Mavacantem 200 e 500 miligramas, diminuíram o biomarcador comparado a, ao início do tratamento. Estão vendo a diferença? E ao início do tratamento que a gente está vendo é em direção a grupo mevacantem e não ao grupo placebo por si só, porque aqui o p-valor está dizendo que deu diferença, né? Então, o que a gente está mostrando aqui, eu não sei se a diferença é do placebo, mas é diferente entre esse grupo. Faz sentido? Tá? Então, aqui eu vou deixar aqui do ladinho esse grupo aqui, beleza? E agora a gente vai analisar a curva para esse lado. O que que acontece com esse grupo aqui e esse grupo aqui? Tem diferença entre a semana 4 para a semana 8? Eu não posso dizer que tem, né? Se a gente olhar aqui, tem um tipo de símbolo diferente. Aqui nesse estudo, eu tentei resumir para vocês, mas a gente pode dizer que tem diferença do p-valor em relação ao início, ao baseline, essa parte aqui, ó, esse início aqui. Tá? Então, o que esse estudo está nos dizendo é que usar uma Vacantem em doses de 200 e 500 miligramas favorece a diminuir, né, essa sobrecarga do coração, que é o biomarcador NT-proBNP, e que ele se mantém diminuído em relação ao placebo, né, durante todo o período de tratamento, que são, deixa eu voltar aqui, nessa condição aqui, né, de experimento, que é o início aqui, tá? Eu posso dizer que existe uma diferença entre a dose, que usar uma dose maior de mavacantem favorece a uma diminuição ainda maior da sobrecarga? Não, eu não posso dizer. Então, eu posso comentar com uma resposta, um follow-up dessa resposta. Vou botar aqui, botar uma condição aqui do ladinho, que o mavacantem, ele foi igualmente similar em efetividade de diminuir a sobrecarga cardíaca, que aqui é pelo biomarcador, tá? E aqui a gente vê que o p-valor ele não tem diferença entre as condições, entre as doses, né? A gente está vendo basicamente que a diferença aqui é entre esses caras, né? Entre o placebo e o início, basicamente. E o mais interessante aqui que nós podemos observar é que com a retirada do tratamento, o que que acontece aqui? Vamos botar aqui. Eles retornam ao valor basal também, ou seja, uma vacantem ele parece ser importante para a nossa condição de avaliação da sobrecarga também do ventrículo esquerdo. Certo, turma? Então, a gente olhou um pouquinho a nossa curva, avaliar, então a gente tem que sempre olhar ponto por ponto
como é que se comportou aqui? Tem diferença entre eles? O que que aconteceu daqui para cá? Essa diferença permaneceu ou mudou? Permaneceu mudando. E aqui também. Então, a gente olha sempre comparação do início da semana e o que que mudou ao longo do gráfico. Um gráfico é bem clichê, né? Mas um gráfico ele vale mais do que 1.000 palavras justamente por isso. Porque permite a gente discutir muito sobre o momento de um ponto de corte, o que que a gente está comparando com condições, e se essas condições são diferentes entre o grupo, do início ao final, e entre os grupos, que é o que a gente quer avaliar, tá? Mas o caminho para a resposta do nosso exercício, esse, é a atenção, é ver se é diferente do nosso p-valor, se essa diferença é justificada de fato pelo que eu quero estudar, que aqui a gente está vendo um medicamento para feito engenharia para diminuir essa condição, ou se não, realmente não há diferença, a gente tem que dizer que não tem diferença, certo? Eu espero que o nosso estudo, né, e a nosso comentário das avaliações aqui dos exercícios ajude vocês, mas é muito de pensamento crítico e avaliar com essas pequenas regras de avaliar. Tem diferença ou não tem? E o que que isso significa? Explicar com as próprias palavras quem contra quem, em relação a quê e como eu cheguei nessa conclusão. Vocês não vão ter muito mistério de ir muito bem, certo? Um fraterno abraço para vocês, pessoal, e até a próxima.